Meus queridos, saudação a todos vocês, alunos aqui da Escola de Teologia Simplificada. Nós estamos aqui para começar a nossa super matéria de família à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a nos oferecer, a nos fornecer de informação concernente a esse assunto de família. Então, estou com a minha apostila aqui já, para a gente poder observar. Nós vamos estudar esse mês esse assunto que é tão importante. E a família, pessoal, ela é a coisa mais importante depois da nossa salvação. Então a gente precisa conhecer a família, o papel de cada um na família, e quando cada um exerce de fato o seu papel, respeitando o espaço do outro e sabendo o chamado que Deus tem para cada um de nós, a coisa fica gostosa, fica harmoniosa e o nome do Senhor é glorificado. Então, o assunto agora vai ser família à luz da Bíblia. E família à luz da Bíblia por quê? Por que não família cristã? Porque antes do cristianismo, a família já existia de diversas formas, de diversas maneiras. E é interessante a gente começar a entender o funcionamento da família, como que aconteceu lá no passado. Hoje o nosso modelo é família cristã, mas nem sempre foi assim. Então a gente precisa voltar lá no passado para entender esse contexto familiar. E nós vamos, com toda a paciência, com toda a dedicação e com toda a expectativa, aprofundar nessa matéria tão abençoada que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Observe a sua apostila, por gentileza. Nós vamos iniciar os nossos estudos, mas antes, no módulo de número 1, pessoal, nós vamos falar sobre a família no propósito de Deus, tá? Depois nós vamos falar sobre os desafios e as crises da família cristã. No módulo 3, nós vamos estudar as responsabilidades na família e a educação cristã. Depois nós falaremos sobre a família e o reino de Deus, ok? Então agora na nossa aula de número 1, nós vamos falar a família no propósito de Deus. O nosso texto base para a aula de hoje é Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Verdade para nossos dias já começa assim. A família é uma instituição divina. Ela é a base da vida social. Nós vamos cumprir pelo menos 3 objetivos na aula de hoje, que são os seguintes: compreender a família no plano divino, conscientizar-se das consequências da queda para as famílias e analisar a constituição familiar ao longo dos anos. Então, queridos, na nossa introdução, família, o que significa isso? É um grupo de pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a sociedade. Nessa primeira lição, estudaremos a instituição da família no plano divino, bem como a constituição ao longo dos anos. Veremos também as consequências da queda na vida familiar, tá? E essa família também é um propósito de Deus. Deus criou a família com desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. Quando acabou de formar o homem, o Senhor disse, abre aspas, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Esse texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula máter da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter companhia. O propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Interessante, meus irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. É da família que sai a base da sociedade. Eu costumo dizer uma frase, e eu repito ela sempre, com certeza você já deve ter ouvido, que é a seguinte: família boa, igreja boa. Não tem sentido nenhum a igreja ser top, mas a família não ser. Porque se isso acontece, você está vivendo de fato uma hipocrisia. Porque você não está expressando aquilo que você é de verdade. Então você precisa ter na sua família uma base, um sustento, uma forma de aconchego, amparo e porto seguro. Tem muita gente que pode estar vendo essa videoaula hoje e essa pessoa, após um dia de trabalho cansativo, não tem nenhuma vontade ou nenhum desejo de voltar para casa. Porque sabe que se chegar na sua casa vai ter problema. Porque a família, ela é um núcleo cheio de pessoas com pensamentos diferentes, com características diferentes, mas agora que se unem para um propósito maior. Deus une propósitos, e aí, enquanto o homem e a mulher não entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós, o problema vai estar estabelecido como um conflito, como uma guerra. Então nós precisamos entender, pessoal, que a família, ela vai muito mais além que uma foto na rede social. A família, ela vai muito mais além do que um status na sociedade, para dizer que você é, que você tem, que você participa. A família é um pedaço do céu que Deus criou para nós. É através da família que nós desenvolvemos o nosso amor, a nossa temperança, a nossa compaixão, a nossa fidelidade,
sabe? É através da família que Deus desperta em nós os nossos maiores sentimentos e melhores sentimentos, tá? A nossa família é tudo, ou deve ser tudo para nós. E nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus através do nosso cuidado com a nossa família. Muitas pessoas têm sido um sucesso fora de casa. Na empresa é o melhor gestor, na empresa é o melhor profissional, na rua é a melhor pessoa, o melhor vizinho, na igreja é o melhor obreiro, o melhor pastor, o melhor cantor, o melhor músico. Tá, mas quando chega na sua casa é como Naamã. Lembra de Naamã? Comandante do exército do rei da Síria, homem ilustre, homem honrado, homem, sabe, que tinha toda a admiração de todo mundo. Só que quando ele chegava na casa dele, ele se despia daquelas armaduras que escondiam quem realmente ele era. E aí descobria-se que ele era um leproso, não tinha valor nenhum de fato. Tá? Então a família, pessoal, é um lugar onde nós nos despimos de toda a nossa arrogância e prepotência e mostramos quem realmente nós somos. Então, por isso, essa matéria é muito interessante, é muito importante, porque nós precisamos entender o que é a família de fato, o que a família precisa fazer, como a família deve ser usada diante de Deus e dos homens. Observe a sua apostila, por gentileza. Deus tem esse propósito e atualmente, pessoal, nós temos visto e vivido um tempo de escassez na área dos relacionamentos. Estamos ficando cada vez mais superficiais, frios e distantes uns dos outros. A Bíblia diz em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por isso precisamos investir em nosso relacionamento familiar. Podemos dizer que, segundo o propósito divino para a criação da família, foi fazer dela um núcleo pelo qual as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre toda a terra, conforme Gênesis 1:28. E essa imagem é peculiar, pessoal. Hoje em dia, as famílias estão se comportando dessa forma. Só querem ficar na internet, no celular, na rede social, não se olham mais no olho. Eles falam face a face o que eles não querem falar face a face. Tá? Na década de 80, 90, 70, nós sentávamos ao redor da mesa para participar de comunhão em família. Hoje, ninguém consegue fazer uma refeição quase direito sem pegar no aparelho eletrônico. Tá? A família também deve ser um lugar de proteção e sustento. Olha só, um Deus perfeito preparou um lugar excelente para receber a primeira família. O Jardim do Éden era um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam para usufruir de uma vida saudável e feliz. Eles desfrutavam da companhia de Deus e nada lhe faltava. O propósito do Senhor era que cada família tivesse os recursos suficientes para a subsistência, pois a escassez e as privações trazem conflito para as famílias. Porém, com a ajuda do Pai Celeste, estes conflitos podem ser sanados, pois o Senhor é o nosso bom pastor, está lá em Salmo 23. Deus deseja que cada família tenha sua provisão diária. Mateus 6:11. E da mesma forma que Adão tinha responsabilidade de cuidar do jardim, conforme Gênesis 2:3, Deus deu a você a responsabilidade de zelar por sua família. Olha que interessante. E aí vem a primeira família. Primeira família, pessoal. Deus formou Adão do pó da terra, Gênesis 2:7. Vendo que o homem não poderia viver sozinho, ele retirou uma costela de Adão e criou Eva, sua companheira. Gênesis 2:22. Isso mostra que diante do Todo-Poderoso, homem e mulher são iguais em sua essência. Ambos vieram do pó da terra e um dia ao pó tornarão. Após criar a mulher, o homem ficou tão feliz que cria o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição da sociedade, a família. Olha só, pessoal, que interessante. Deus tinha dado todos os animais para Adão dar o nome, para o Adão domesticar. E o interessante é que o Adão via cada animalzinho por seu par e ele não se sentia completo, porque estava faltando alguma coisa. Aí Deus faz cair um sono pesado em Adão. Da costela de Adão ele tira a mulher, ele faz a mulher. E quando o homem volta, ele fica tão feliz, tão maravilhado pela mulher que ele vê que era semelhante a ele cria o casamento. Não foi Deus que criou, Deus abençoou. Mas quem teve a iniciativa, como deve ser sempre, a iniciativa deve ser do homem em relação a coisas terrenas. Ele abre a boca, porque a Bíblia diz assim, ó, e disse Adão, essa é a mulher, ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso, por isso será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher. Então, o próprio Adão que faz essa declaração, ele que cria, e Deus assinou embaixo, irmãos. Por quê? Deus abençoou a família. Então agora a primeira família está criada e foi responsabilidade do chefe da casa, do homem, estabelecer esse princípio tão extraordinário. O homem deixará o seu pai e sua mãe e iniciar a sua mulher. Mas eu tenho um ponto aqui. Como que o Adão diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se só tinha ele e a Eva? Como que ele fala isso se ele não foi gerado nem por pai nem por mãe? Ele foi criado.
tá? Porque, pessoal, a gente tende a ler a Bíblia como se Deus tivesse criado o homem a semana passada, essa semana ele já peca e parece que tá tudo junto. Não, gente, tem uma diluição pelo tempo aqui, tá? Isso aqui aconteceu depois de muito tempo. Deus não fez. A criação foi em 7 dias. Só que depois que a criação está feita, tem um longo período a correr por ali, tá? E várias coisas vão acontecer nesse período. Então, Deus criou o homem, e o homem viu a mulher, gostou, e aí ele estabelece, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, tá? Tanto é fato que tanto tempo tinha se passado, quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que ele foge para uma cidade chamada Nod, e casa com uma de suas habitantes. Que habitantes eram esses? Que cidade era essa? Qual era o tamanho dessa cidade? Se só tinha Adão e Eva, Abel e Caim, da onde saiu esse pessoal? É esse fato que a gente acha que as coisas acontecem em sequência. Não, pessoal, muito tempo tinha passado já. Então, quando a gente lê o Gênesis, a gente tem que levar em consideração essa multidão de tempo, tá? Esse espaço de tempo. Muito provavelmente, Adão e Eva já tinham filhos antes do pecado. Sabe por quê? Não foi o diabo que criou o ato sexual, foi Deus, tá? O Adão estava vendo todos os animais reproduzindo, procriando, ele tinha uma igual a ele, você acha que ele não ia fazer? Não. A relação sexual não é pecaminosa, desde que seja feita entre pessoas casadas e legitimamente pertencentes um ao outro, tá? O problema é que agora, quando a Eva peca, ela multiplicaria agora as dores de parto. Se está multiplicando é porque já tinha antes. Então, muito provavelmente, Adão e Eva já tinham filhos. Aqui está a resposta de quem é essa galera que está nessa cidade chamada Nod, tá? E aí a gente pega uma matéria da Mackenzie, um estudo, que fala sobre a célula mitocondrial, que mostra que todos os habitantes do planeta Terra, eles vieram de uma matriz de uma única mulher. A ciência provando tudo isso, tá? Então, eles já tinham estado fecundos, já tinham multiplicado, feito a terra crescer nesse período. Tá? A família foi formada. O Adão teve a iniciativa de dizer, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa. Tá? Então, e tudo isso a gente precisa observar. E olha só a apostila. Hoje em dia, devemos tomar muito cuidado com o padrão da sociedade moderna. O que antes era aceito, depois passou a ser tolerável, e estamos quase chegando no nível de obrigatório. Porque hoje, pessoal, tem até igrejas que pastoras, mulher com mulher, se denominam pastoras, apóstolas e são casadas e estão liderando igrejas. Nós temos pastores casados, homem com homem, liderando igreja, tá? Se isso se tornar um padrão, pessoal, a raça humana vai estar em extinção, porque mulher com mulher não reproduz, homem com homem não reproduz, tá? Então a gente precisa observar isso, porque até na igreja tem isso agora. O que dirá das empresas? Tem empresas que têm uma cota para pessoas trans, tá? Então, tá muito evidente esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem que observar o seguinte, que Deus criou a família com desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. E olha só o ataque do inimigo. Satanás levou a mulher a desobedecer à voz de Deus. Talvez, de modo suave, envolvente, ele tenha falado. É assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva confirmou a ordem do Senhor em Gênesis 3, 2 e 3. Mas cedeu à tentação do maligno. Ela a iludiu, seduziu e fez cair no pecado da desobediência. Adão seguiu pelo mesmo caminho. O casal poderia ter recusado a sugestão do diabo, mas não o fizeram. E depois de pecarem, caíram na condenação divina. Isso mostra que a família, desde a sua instituição, foi alvo de ataques do inimigo. Satanás fez de tudo para que o propósito de Deus para as famílias fossem destruídos. Porém, Deus é soberano e Senhor, e seus propósitos jamais serão frustrados. Da semente da mulher nasceria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, conforme Gênesis 3,15. O propósito do inimigo é matar, roubar e destruir, mas Jesus veio ao mundo para destruir os intentos do maligno. João 10,10. Essa queda, pessoal, teve resultados dentro do relacionamento familiar. E qual a origem dos males que atacam a família? O pecado. A vida familiar de Adão e Eva era perfeita, porém o pecado trouxe a disfunção para o seio da família. Depois da queda, podemos ver sentimentos como medo, culpa, a vergonha, perturbando a convivência do casal. O pecado sempre faz o relacionamento familiar adoecer. Há muitos lares doentes, onde famílias ou família deixou há muito tempo de ser um local de acolhimento, proteção e cuidado, devido aos pecados não confessados e abandonados. Essas transgressões causam culpa e separam as famílias da comunhão com Deus. Também devemos observar a vida familiar depois da queda. Tá? O pecado de um único homem trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, a vida familiar já não é a mesma. A mulher teria filhos com muita dor, tá? Em Gênesis 3,16. E o seu desejo, ou seja, sua vontade, estaria submetida à vontade do seu
marido. Adão deveria comer agora o seu pão diário com dores, pois o trabalho de arar a terra para ter sua subsistência garantia seria bem difícil. A terra também foi afetada pelo pecado, produzindo espinhos e cardos. Nosso foco na aula, pessoal, a família, desde a sua instituição, foi alvo dos ataques do inimigo. Satanás fez de tudo para que o propósito de Deus para as famílias fossem destruídas. Olha só que interessante, pessoal. O diabo, ele seduz a Eva, e qual que é o primeiro pecado que acontece? Tá? Todo mundo diz que foi a desobediência. Eu digo que a desobediência ela foi uma consequência, um resultado do primeiro pecado. Pois o primeiro pecado foi a soberba. Por quê? A serpente chega para a mulher e diz assim, olha, se você comer, você vai se tornar semelhante ao Altíssimo. E o mesmo pecado Satanás caiu, porque ele disse, eu subirei até o mais alto céu, colocarei o meu trono sobre o trono dele, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo, ok? Então, o pecado é querer ser igual a Deus, mas não tem condição. E aí, por querer ser igual a Deus, a consequência foi desobedecer. Tá? Então, o primeiro pecado é a soberba, logo a desobediência. Tá? O diabo sabia de tudo isso. Tá? Então, a gente precisa observar isso. E aí, nós temos alguns modelos de família, tá? Que a Bíblia mostra desde o seu princípio. O primeiro modelo, está na sua apostila, a família patriarcal. Modelo familiar, com o passar dos tempos, está sujeito a mudanças. Nós já tivemos a família patriarcal, monogâmica, consanguínea e etc. Todavia, isso não altera o valor e a importância da família. A família patriarcal é um exemplo familiar onde é permitido ao homem ter diversas esposas. Então, na família patriarcal, o homem tem diversas esposas. Este modelo é visto em todo o Antigo Testamento, mas não era o molde determinado pelo Senhor. Deus o tolerou, porém esta nunca foi a sua vontade. No modelo familiar patriarcal, o pai, que é chamado de pater, era visto como o senhor da casa e da família. As esposas e os filhos não tinham liberdade de escolha, pois a palavra final sempre vinha do patriarca. Tá? Depois nós temos a família nuclear, monogâmica. Esse foi o modelo idealizado pelo Senhor. Um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio. A poligamia vai contra o princípio divino do marido e da esposa ser uma só carne, conforme Gênesis 2:24 e Mateus 13:5. Já a família agora na atualidade está inserida dentro de um contexto social e, portanto, sujeita a mudanças. Porém, os princípios divinos para as famílias são eternos e imutáveis, conforme Mateus 24:35. Os inimigos e desafios enfrentados pelas famílias na atualidade são muitos. Todavia, queremos destacar apenas os espirituais. Então, nós vamos ver, agora, esses desafios. A letra A é a carne. Aqui, conferindo-nos a carne com a natureza carnal, que se opõe ao Espírito Santo e volta-se para tudo que é contrário à vontade de Deus. Pessoal, nós sabemos que há uma luta constante entre essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. O apóstolo Paulo experimentou a tal luta em Romanos capítulo 7, do 15 ao 24. O apóstolo Paulo nos adverte: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A família precisa, na direção do espírito, combater a natureza carnal. Assim evitará o adultério, os vícios e todas as mazelas que visam destruí-la. O outro inimigo é o mundo. Olha só, diz-no o apóstolo do amor, que era João, em 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto a este ponto, não há meio termo. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Não há a mínima possibilidade de servirmos a dois senhores. Saiba, pois, que existe vitória para quem escolher amar a Deus. E Ele dará vitória à nossa família a partir da fé que depositamos nele, conforme 1 João, no capítulo 5, no versículo 4. E a letra C, o diabo. A palavra de Deus nos ensina que uma única forma de vencermos o maligno é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, conforme Tiago 4:7. Quando resistimos ao adversário, não esquecemos de usar a armadura de Deus, que está em Efésios 6, em especial o escudo da fé, com o qual poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Tá? A família cristã precisa verdadeiramente crer naquele que a criou e usar a sua palavra para direcionar todas as tomadas de decisão na sua vida espiritual. E aí, pessoal, eu deixei uma imagem aqui muito peculiar, mostrando eu segurando aí um capacete e um escudo romano, vestido de soldado romano. Olha que interessante, pessoal. Esse escudo aí, ele é conhecido como escudo porta. Tá? É nesse escudo que os soldados, antes de saírem para a batalha, eles molhavam nesse local onde o cavalo bebe água. Esse escudo era revestido de várias camadas de couro, de forma que quando colocava no coxo dos cavalos, ele ficava encharcado, mais pesado, só que encharcado.
Quando chegava na frente da muralha dos inimigos, eles faziam a formação tartaruga, criada também pelos romanos. Escudo na frente e escudo em cima. Os inimigos que estavam em cima da muralha, eles acendiam a flecha e disparavam flechas acesas, que era conhecida como dardo inflamado. Quando essa flecha pegando fogo, batia no escudo, ela fazia assim, ó, tss, e apagava, e aquela fumacinha subia, porque o escudo estava molhado, tá? Então, nós precisamos, para vencer todos esses inimigos, ter pelo menos o escudo da fé. A Bíblia diz em Efésios 6,16, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aqui para mim, o apóstolo Paulo, ele cria toda essa narrativa, ele está vendo os soldados correrem, ele está vendo o pessoal ali no seu dia a dia, e ele usa a figura do soldado, que era muito conhecido naquela época, para expressar uma verdade eterna. Nós precisamos ter nas nossas mãos o nosso escudo da fé, encharcado pela água, tá? Quando o diabo jogar a seta flamejante, nós levantamos o escudo e o dardo inflamado do maligno apaga e o problema está resolvido, ok? Então a família, pessoal, é uma constituição que Deus abençoou. Deus ama a família. Deus tem propósito com a família. Deus não quer, ou não é da intenção de Deus, acabar com uma família para criar outra. Deus quer que nós preservamos a nossa família, tá? Deus deu a nós o poder de escolha. Você escolhe com quem você vai casar. Você escolhe se vai casar ou não. Ninguém pode te obrigar. Eu, particularmente, não acredito em profecia sobre casamento, tá? Mas Deus, ele te deu capacidade, deu intelecto, deu inteligência e deu poder de escolha para você poder escolher com quem você vai casar. E escolha corretamente. Não tenha pressa, observe, porque o seu futuro vai depender disso. Eu digo sempre, a maior alegria na vida de um homem é uma mulher, mas pode ser a pior desgraça. Assim também a melhor coisa na vida de uma mulher pode ser um homem, mas também pode ser a pior desgraça. Então a gente precisa escolher certo, escolher bem, para escolher uma vez só, porque Deus ama a família, ok? Eu vou parar essa aula por aqui e já a gente volta para dar continuidade a esse conteúdo que está maravilhoso. E não esqueça que aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo ele é profundo. Até a próxima aula, Deus abençoe.